Graças a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Senta no seu lugar, querido, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo à Batista Memorial nessa noite, uma vez mais. Para nós é uma alegria receber você e a sua família aqui, e a você que nos acompanha em casa. Que Deus te abençoe, aonde você estiver e quando você estiver, que a boa mão de Deus te alcance nessa noite, em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 21. Quero partilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração nesse texto. João, capítulo de número 21. Versículos 18 a 22. João 21. Versículo 18. Quem achou, diga amém. João 21, versículo de número 18, diz assim a palavra de Deus: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, e quando porém fores mais velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levar para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Meus irmãos, a minha palavra de hoje à noite se chama o Deus que livra. É o Deus que não livra. Bom, eu não ouvi nenhum amém na segunda parte, mas tudo bem. Deus dará da sua graça. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Obrigado porque Tu és grande e tremendo em todas as Tuas obras, e todos os Teus caminhos são santos, justos e perfeitos. E agora eu te peço que Tu continues fazendo aquilo que o Senhor já está fazendo nessa noite, falando ao nosso coração, nos movendo na Tua direção, e nos discipulando e nos ensinando conforme a Tua palavra. Glória e honra só ao nome de Cristo, porque é o nome dele que importa e que seja exaltado sobre tudo e todos. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, Fábio. Jesus já havia ressuscitado, quando desta passagem, João capítulo de número 21, havia alguns dias que Jesus havia ressuscitado. Ele havia preparado aquela refeição da restauração com Pedro, em que ele faz aquelas 3 perguntas para Pedro. Estão comigo? Em que ele diz assim: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Me ama. E aí ele diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí no meio depois dessa restauração, Jesus vai dar uma profecia, uma promessa para Pedro. E essa promessa para Pedro, essa profecia para Pedro, é sobre o tipo de morte que ele iria morrer. Então ele vai dizer para Pedro assim: Pedro, hoje você é novo, forte, você vai para onde quer e volta, e ninguém tem nada a ver com isso, você é livre, mas vai chegar um dia que vão te amarrar e vão te levar para onde você não quer. Algumas pessoas chamariam isso de casamento, mas... Tá tudo bem lá em casa, fique em paz. Então Jesus continua, diz: você é novo, vai para onde quer, vem, você é forte, mas um dia você vai levantar a mão e outros homens vão amarrar a sua mão e vão te levar por um caminho onde você não gostaria de ir, e você vai morrer um tipo de morte que você jamais teria escolhido morrer. Então, quando você dá uma olhadinha na história, você vê que entre o ano 65 e 68 do governo de Nero, Pedro é preso, é julgado e é condenado. Como ele não era cidadão romano, como Paulo, ele é condenado à crucificação. E quando ele vai ser crucificado, a história nos relata que ele diz: não sou digno de ser crucificado como meu mestre foi, por favor me crucifiquem de cabeça para baixo. Então Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Só que o que é interessante nessa história para mim é que, quando Jesus dá essa profecia para Pedro sobre o tipo de morte que ele haveria de morrer, eles estão ali, talvez, tiveram aquele momento de refeição, eles estão caminhando pela praia, e Jesus tira Pedro talvez de lado, dizendo: vem cá, Pedro, eu preciso te falar umas coisas mais em comum aqui, mais no secreto.
e talvez eles estão andando assim, e talvez alguns passos atrás, João vem seguindo eles, porque eles estavam pescando juntos, lembra disso? João vem seguindo, quando ele fala, Pedro, ó, vai ser assim, assim, assim com você, e cá entre nós, né, Pedro está recebendo aquela palavra, e a primeira coisa que ele faz é virar para João, e ele está pensando, poxa Senhor, o Senhor acabou de me dar uma profecia, e cá entre nós, não é bem uma palavra de bênção assim, né? Nenhum de nós ia pegar isso aí, colar na geladeira e falar assim, estou esperando ansiosamente essa palavra de Jesus se cumprir na minha vida, né? De que eu serei amarrado, de que eu serei levado, não é aquelas promessas que a gente vê nas caixinhas de promessas. E aí, o Senhor falou tudo isso de mim, beleza, mas e ele? E João? E ele? E aí Jesus, com a delicadeza de um peão do interior de Goiás, vira para Pedro e diz assim, o que te importa? O que ele estava falando para Pedro, irmãos? Vai, 1, 2, 3 e... Pedro, cuida da sua vida. Não é isso? Se fosse um episódio do Chaves, seria o que te importa? Come torta, lembra disso? Não era assim? O que te importa, Pedro? O negócio é entre eu e você, né? Cuida da sua vida, cuida dos seus negócios. Às vezes a gente tem essa visão de que Jesus sempre falava assim, só manso, suave, bem-aventurados vós, não é assim? Volta e meia Jesus tinha que chegar duro no pessoal. Então ele diz, Pedro, o que te importa? Cuide da sua vida. Essa resposta que ele dá para Pedro é uma resposta muito dura, porque talvez o que ele esteja dizendo para Pedro é, o que te importa se eu vou levar você por um caminho, e se eu vou levar ele para outro caminho? O que te importa se eu vou agir de uma maneira na sua vida, e se eu vou agir de outra maneira na vida dele? É isso que ele está falando, o que te importa? Então, o que Pedro talvez esteja externalizando quando ele recebe essa notícia, tu vai ser amarrado, tu vai ser levado, vai ser morto do jeito que você não queria, a primeira pergunta que ele está fazendo dentro de si é assim, por que eu? Por que eu? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que com os meus filhos? Por que esse exame testou positivo para mim? Por que eu recebi esse laudo médico? Por que eu tenho essa doença? Por que eu tenho esse problema? É isso que ele está externalizando. Espera aí, sou só eu? A coisa é só comigo? O problema sou eu? E quanto aos outros? Não é? E de fato, você vai ver que na história, todos os discípulos de Cristo foram martirizados, menos João. Todos eles ou vão morrer crucificados, ou a fio da espada, ou decapitados, ou apedrejados, ou tocado fogo, menos João. João vai ser o único que não vai ter morte martirizada. Sugiro a você que leia o livro dos mártires de John Foxe, extraordinário. O livro dos mártires, leia a história dos mártires do cristianismo. Então, o único que morre de morte natural foi João. E talvez Pedro esteja dizendo lá dentro de si mesmo assim, isso não é justo. Não é justo que seja comigo, não é justo que seja assim comigo e que seja de outra forma com o outro. Muitas vezes a gente se pergunta assim também, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Ou sou só eu que sou pó e pecador aqui nessa noite? Muitas vezes a gente faz essas perguntas também. Um mundo caído, um mundo em pecado, um mundo quebrado, em que atitudes de outras pessoas às vezes respingam em nós, e às vezes a gente fala, por que Deus não interviu? Por que Deus não pôs o pé no freio? Por que Deus não segurou? Por que Deus não fechou? Por que Deus não avisou? Por que foi fulano que era tão bom e não foi ciclano que é uma íngua nessa vida? Já se fez essas perguntas? Por que fulano foi tão cedo e fulano que é ruim, que dói, não morre? Porque já dizia minha antiga mãe, vaso que é ruim, não quebra fácil. Então você que está vivendo bastante, não, nada a ver, brincadeira, glória a Deus pela sua vida, louvado seja Deus. João era bom e morreu velhinho, glórias ao nome do Senhor Jesus. Então a gente fica nessas perguntas, nessa dualidade da nossa vida. Então, às vezes, sim e às vezes não. Às vezes, a gente vai ver Deus fazendo, às vezes a gente vai ver Deus não fazendo. Às vezes você vai ver Deus agindo miraculosamente, o ex machina, né? O ex machina da filosofia, né? Uma intervenção que chega na história e resolve tudo do nada. Deus pula na história e faz ali um negócio que ninguém mais poderia fazer, e você fala, louvado seja Deus. Mas outras vezes, numa situação semelhante ou idêntica, Ele simplesmente não faz. Às vezes Deus faz, às vezes Deus não faz. Às vezes você vai ver a intervenção de Deus, outras vezes você não vai ver a intervenção de Deus. Tem aqueles momentos em que Deus simplesmente intervém, tem aqueles momentos em que a gente não consegue ver a mão de Deus agindo na nossa história. Sabe o que é interessante nessa história? Eu não pretendo aqui hoje explicar o problema do mal, e eu não pretendo dar nenhum tipo de explicação para nenhum de nós, porque Jesus se privou de explicar a Pedro. Jesus não deu uma explicação para Pedro.
Jesus deu uma convocação: Pedro, segue-me. Pedro, segue-me. 2 vezes ele vai dizer: Pedro, segue-me. Segue-me. Não se trata de explicação, se trata da convocação. A convocação da nossa vida é para que nós os sigamos. Ele está dizendo: Pedro, não tem que explicar nada para você. Pedro, não tem que ficar dando satisfações para você. Eu te fiz uma convocação na sua vida, e a convocação é: você tem que me seguir. Pedro está ali com uma baita de uma interrogação na sua cabeça, aquela cara de paisagem, dizendo: o que vai ser de mim de agora em diante? O que vai acontecer com a minha vida? Por que eu vou numa direção e ele vai na outra? Por que eu vou ter que passar por essas coisas e ele não vai ter que passar? Será que Deus tem favoritos? Será que Deus tem pessoas que ele ama mais, tem pessoas que ele ama menos? Será que Deus está me condenando? Será que Deus está me julgando? Será que Deus está me punindo? Então, eu quero te dizer isso em nome de Jesus hoje à noite. Todas as vezes que na sua jornada de fé, você tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as pessoas, tudo que você vai ter é dúvida e incerteza. É isso. É por isso que Jesus não oferece explicações para Pedro. Ele diz: Pedro, o suficiente é: segue-me, olha para mim, porque você não foi chamado para ficar olhando para as pessoas, você foi chamado para ficar olhando para mim. Me segue. No reino de Deus, irmãos, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso para vocês hoje. No reino de Deus, muitas vezes, nós caminhamos para o mesmo destino de maneiras diferentes. No reino de Deus, muitas vezes caminhamos para o mesmo destino de maneiras diferentes. Quem aqui está indo para o céu? Diz um glória a Deus. Estamos indo para o mesmo destino, mas cada um de nós tem os seus caminhos particulares com Deus. No reino de Deus, nós estamos indo para o mesmo destino, mas muitas vezes nós estamos indo de jeitos diferentes. Um é o plano que Ele tem para mim, outro é o plano que Ele tem para você. Pode ser que o plano que Deus tem para você seja um plano assim mais vistoso. Pode ser que o plano que Deus tem para você seja assim um plano mais brilhoso. O plano que Deus tem para você seja um plano assim que vai chamar mais a atenção das pessoas. Vai ter muita gente que vai parar para te ouvir. Você vai estar em evidência, você vai estar em foco. E pode ser que o plano que Ele tenha para mim seja um plano que eu vou ficar ali mais na descrição, que eu vou ficar ali mais por trás das cortinas. Eu te pergunto, qual dos 2 planos é mais importante? São planos diferentes. Pode ser que Deus chama um para levantar e o outro para dar apoio. Pode ser que Deus chama alguém para ter uma estrada mais simples. Pode ser que Deus chama outros para ter uma estrada mais complexa, mais arenosa, mais pedregosa. E o que eu quero dizer para cada um de nós é que, independente do plano que Deus tem para nossas vidas, Deus não nos chamou para ficar olhando para o plano que Ele tem para os outros. Deus nos chamou para segui-lo até o último dia das nossas vidas. É isso que Deus nos chamou. Me segue, Pedro. Segue-me, Pedro. E quanto a ele, segue-me. Mas Deus está duro para mim. Segue-me. Segue-me. Então, o lance é que às vezes a gente só confia em Deus quando as coisas estão indo bem. A gente acredita que Jesus está perto de nós quando as coisas estão indo da maneira que a gente imaginava que elas deveriam estar. E eu tenho aprendido que Deus não me chamou para ficar de olho na vida das pessoas. Deus me chamou para ficar com os olhos postos em Cristo Jesus, como diz a palavra de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É para isso que Deus nos chamou. Então, se o caminho está apertado, pedregoso, arenoso, se o caminho está difícil, eu continuo acreditando que Ele continua sendo justo e bom, eu confio nele, eu confio no seu caráter, eu seguro na sua mão, e mesmo que seja através do caminho da tristeza e do quebrantamento, eu acredito e eu continuo na firme confiança de que o mestre a quem sigo está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Eu não confio só quando coisas boas acontecem, ou quando eu recebo somente as boas profecias e as boas palavras de Deus. Irmãos, imagina a cena, imagine que hoje entre nós, estamos aqui nós, Jesus está entre nós, eu sei disso, tá? Então, mas imagine que Jesus entrasse ali, Jesus, né? Não precisava abrir a porta, porque Ele passa as portas depois de ressurreto, não é isso, no cenáculo? Jesus, passa aqui, chega aqui, tá bom? Então nós estamos aqui, eu estou sentadinho aí assim, chega Jesus, pega o microfone, louvado seja eu, né? Jesus, eu estou aqui hoje, e eu queria dar uma palavra para fulano de tal, assim, e aí ele aponta assim, aponta eu. Já pensou? Christian, eu tenho uma palavra para você. E ele fala, vem aqui, Christian.
E aí eu levanto ali do meu lugar e falo assim, é hoje, Senhor, eu vou ser honrado nessa igreja, meu Deus, meu Pai, o Senhor tem um plano na minha vida, eu sabia disso, oh Deus, eu recebo, fala que o teu servo ouve. Cristian, eu tenho uma profecia para você, diga, Jesus, o Senhor veio lá do céu para falar comigo, pode falar. Cristian, você vai morrer. Exagerei? Foi isso que ele fez com Pedro, sim ou não? Pedro, tem uma palavra de mim para você, diga, Senhor, tu vai morrer de morte matada, das ruins ainda, vai morrer de um jeito que você não queria, vai morrer à força, vai morrer na marra, essa é a palavra que eu tenho para você. Então, às vezes a gente quer receber, ou às vezes a gente quer andar com o mestre, e a gente quer receber a promessa, a gente quer receber, e a Bíblia tem boas promessas sobre nós, mas a gente lida com as promessas de Deus como se fosse assim um grande presente, e como se a gente fosse assim, sempre que falar das promessas de Deus, receber uma caixa de bombom do céu, sabe, irmãos, assim ó, e aí Jesus está entre nós, e aí Jesus pega e fala assim, hoje tem namorada, esse aqui é para o Valdir, pega Valdir, é seu, recebe em nome de Jesus, pronto, aí... Nem estava no roteiro, Valdir, recebe aí, nem é o serenata de amor, isso, não vou dar para ninguém mais, você resolve esses problemas com Jesus. Então aí vem ele, lá vai esse aqui, eu tenho um esposo para você, segura aí, eu tenho uma casa nova, eu vou te dar um carro novo, louvado seja Deus, eu vou te dar uma, peraí que esse aqui eu gosto, eu vou te dar muito dinheiro, eu vou te dar uma promoção. Toma, meu filho, você ganhou o recado. Pronto. Acabou. Oi? Aqui. Recebe, pronto. É claro, Silvio Santos, né? Aí vem Jesus, às vezes, e ele abre a promessa para nós, e ele diz assim, você vai sofrer. Você vai chorar, você vai passar por um caminho de espinhos, você vai ter dor, no mundo você vai ter aflições, um fogo de provação virá sobre sua vida, você vai ser debilitado, você vai ser incapacitado. Pastor, o que é isso? É um Deus que faz, porque Deus faz, irmãos. Mas muitas vezes Deus não faz. Muitas vezes Deus tem outros planos para nós. Deus tem outros caminhos para a nossa vida. Deus tem outras estradas para a nossa história. E Ele diz, mesmo que você passe por um caminho de choro, por um caminho de prova, por um caminho de deserto, por um caminho de espinhos, o que eu quero que você se lembre é, mantenha os olhos fixos em mim, confie em mim, porque você vai sair do outro lado, e eu vou te fazer sair mais maduro, você vai crescer no caminho, pessoas vão olhar para aquilo que você está passando, e pode ser que porque as pessoas enxergam que você não desiste, que você continua, e que você encara a vida com esperança, a partir da esperança que age em você, outros alcançarão esperança, outros não desistirão, outros dirão, eu posso continuar, eu posso caminhar, pode ser que através da obra que eu faço na sua vida, meu nome vai ser glorificado. Por que Ele não cura? Não sei. Por que Ele não faz? Eu não sei. Por que Ele curou fulano e não curou ciclano? Eu não sei. Por que Ele abriu a porta para esse e não abriu a porta para aquele? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sei é que o plano dele é diferente para mim do que é o plano dele para você. O plano que ele tem para você é diferente do plano que ele tem para a pessoa que está do seu lado. Só que o que eu quero te dizer é que independente de qual plano que seja, é importante falar de plano, o plano de Deus sempre glorifica a Deus. Porque quando ele fala da morte, ele falou isso a Pedro, a fim de falar com qual tipo de morte Pedro glorificaria a Deus. Percebe isso? Mas Pedro vai morrer, Senhor, a história está degringolada, estão perseguindo os teus profetas. Ele diz, não, esse cara vai morrer para a minha glória. Olha o chamado de Paulo, irmãos, quando Deus chama Paulo, e ele vai lá assim, vai lá na casa onde Paulo está, e diz para ele que eu o chamei porque importa que ele sofra pelo meu nome. Esse é o chamado de Paulo, esse é o chamado dele. Esse é o chamado de Deus para Jeremias. Jeremias, eu te chamei para ser profeta. Senhor, eis-me aqui. Tu vai falar e ninguém vai te ouvir. Esse é o seu chamado.
Pode ler, está lá na Bíblia. Vai falar, e ninguém vai te ouvir. Vai pregar. Deus tem caminhos diferentes para pessoas diferentes, porque no plano de Deus, quer Deus me livre, quer Deus não me livre, o nome dele sempre será glorificado. Isso é fé, porque o Deus que livra é o Deus que não livra. Em 1755 teve um terremoto em Lisboa, foi um dos terremotos mais terríveis da Europa. 1755, a cidade de Lisboa foi praticamente devastada por um terremoto. Hoje, eles tentando reproduzir a destruição, falam que foi um terremoto perto de 9 pontos na escala Richter, né? Então, um antes do top, que é 10. Então, Lisboa foi praticamente destruída. As pessoas que saíram da parte alta da cidade, foram para a parte baixa da cidade, quando chegaram ali, ainda tiveram que lidar com as ondas de um tsunami que veio, porque o terremoto foi lá no meio do mar. Hoje, documentos históricos dizem que as ondas do terremoto de Lisboa chegaram aqui na costa brasileira, ondas de 6 metros de altura, tamanha magnitude daquele terremoto. Algumas coisas chamam atenção no terremoto de Lisboa. Primeiro, que a cidade era muito devota, era uma cidade de fé. Tinha muita fé naquela cidade, muitos cristãos. A cidade tinha em torno de 180, 200 mil habitantes e tinha 35 igrejas. Isso era muita coisa para aquela época, porque dava muito trabalho construir igreja. Das 35 igrejas, todas foram destruídas no terremoto. Todas foram destruídas no terremoto. Sabe qual foi a região da cidade que não sofreu um arranhão? A região do Baixo Meretrício. Todos os bordéis, todas as casas de mulheres da vida permaneceram intactas. Como que a gente explica isso? O famoso filósofo Voltaire, né, filósofo iluminista francês, passado um pouco tempo do terremoto, ele foi e colocou seus pés em Lisboa, porque ele queria ver o que tinha acontecido, e quando Voltaire chega ali, ele percebe, ele começa a se perguntar, por que isso aconteceu com um povo tão devoto? Por que todas as igrejas foram destruídas, e as casas de mulher da vida ficaram em pé? Como que pode essas coisas acontecerem? E a partir dali, ele então começa a formular algo que ele já tinha na sua cachola, que hoje a gente conhece na teologia por deísmo, ou na filosofia por deísmo. O que é isso? Ele diz, pode até ser que exista alguém que criou esse mundo, existe uma força, ou existe um Deus que criou esse mundo, mas ele criou e abandonou. Isso é o deísmo. Ele criou como alguém que cria um relógio e dá corda e não quer mais saber dele. Ele criou, deu corda nesse mundo e largou esse mundo à sorte dos homens. Ele chega a essa conclusão, olhar para aquela catástrofe e diz, não é possível que Deus ainda haja. Deus criou e Deus abandonou. E eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, que não importa a catástrofe que a gente vive na nossa vida, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que perto está o Senhor daqueles que choram, perto está o Senhor daqueles que padecem dor, perto está o Senhor daqueles que passam por lutas as quais não conseguem vencer, perto está o Senhor daqueles que precisam de socorro, perto está o Senhor daqueles que clamam dia e noite, que precisam de um aporte, uma provisão. Esse é um mundo de dor, esse é um mundo caído, esse é um mundo de sofrência, é um mundo de doença, é um mundo de tragédias, é um mundo que onde a gente menos espera, acontece uma coisa, uma catástrofe com quem não deveria acontecer, mas a despeito de tudo isso, esse mundo caído e quebrado, ele caminha segundo o plano e a vontade de Deus, e um dia não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, e os planos de Deus se consumarão. Deus está presente nos dias difíceis, Deus está presente, nós não cremos nisso. Pedro ia morrer uma morte que glorificaria a Deus. Algumas vezes Deus intervém, outras vezes Ele não intervém, mas o seu nome sempre é glorificado. Então ele pergunta para Pedro, o que te importa, Pedro? Você está se metendo nesse assunto? Eu tenho um caminho para cada pessoa, e eu sempre estou fazendo o meu caminho. E o que Deus quer de nós hoje à noite é que se Ele te levar por um caminho diferente e inesperado, que você mantenha a alegria no seu coração. Se Ele te levar por um caminho diferente e inesperado, mantenha a fé no seu coração, mantenha o gozo no seu coração, mantenha a confiança, mantenha a certeza de que é um Deus que governa a história, mantenha a chama da fé viva. Meu Deus ainda está trabalhando, meu Deus ainda está trabalhando. Então Pedro faz essa pergunta, Pedro está dizendo, beleza, isso aí para mim, mas e ele? Eu quero que você pense comigo nessa noite rapidamente em Atos capítulo número 12, Atos capítulo número 12, é o texto em que Herodes, um rei dos mais terríveis, ele tem uma brilhante ideia, ele diz, quer saber, eu vou perseguir os líderes da igreja, e ele começa a perseguir os líderes da igreja, manda prendê-los, manda matá-los. Dentre esses líderes, ele manda matar Tiago, que era uma das colunas da igreja de Jerusalém, um dos apóstolos. Tiago é irmão de João.
Tiago, irmão de João. E aí ele mata Tiago, e ele vê que a multidão fica empolvorosa com aquilo, fala, é isso daí. Ele fala, quer saber, eu vou agradar o povo. Quem que ele manda prender na sequência? Pedro. Chama o tal do Pedro, que é outro pastor da igreja lá. Prende ele, ele fala, ó, amanhã, quando o sol nascer, corta a cabeça de Pedro fora também. Gostei dessa brincadeira. E aí a Bíblia diz que havia incessante oração, a igreja estava em incessante oração por Pedro. Irmãos, a igreja estava em incessante oração por Tiago, os dois são pastores da igreja, eles estavam orando por Tiago também. Eles estavam clamando pela vida de Tiago, Deus, livra Tiago, Deus, socorre Tiago, Deus, entra com providência, Deus, faz um milagre. E aí quando Pedro é preso, Deus livra, Deus intervém, Deus faz um milagre. E aí Pedro é levado preso, talvez, irmãos, Pedro tenha sido preso na cela ao lado da cela em que ficou Tiago alguns dias atrás. E aí diz a Bíblia que enquanto a igreja orava, de repente, numa madrugada, o anjo do Senhor vem, e o anjo do Senhor quebra as cadeias, abre os portões, cega os guardas, quebra ali as cadeias de Pedro e fala, bora Pedro, vou abrir a porta para você, e você vai, e ali há um livramento. Então, dois pastores, dois homens de Deus, dois apóstolos do Senhor, tem gente orando, tem gente clamando, é a mesma situação, é a mesma história. Um tem a cabeça cortada, o outro levanta e vai livre para casa. E quando ele vai livre e vivo para casa, e ele vai para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, porque a igreja está orando lá, e aí ele bate palma no portão, e aí a serva sai, e ela vê Pedro, e ela fica tão feliz que ela nem chama Pedro para entrar, sai correndo para dar a notícia, isso que está lá no texto, ela chega lá e fala, gente, Pedro está vivo. Fala, você está doida que Pedro está vivo, deve ser o anjo dele que você viu. Enquanto ela está dando a notícia, quem que entra na sala, irmãos? Pedro entra na sala. Agora imagina comigo a cena, a igreja está ali orando, talvez estivesse ali a esposa e os filhos de Pedro. Quando Pedro entrou, os guris correram na barra da calça de Pedro, na barra da túnica dele, falou, papai, você está vivo, papai. A esposa dele veio, abraçou, beijou ele, falou, meu amor, você está vivo. A sogra fez assim, tá bom, né, valeu, é nóis. Aquela alegria, aquela festa, a igreja dizendo, Deus livrou Pedro, Deus agiu, Deus fez, que alegria, a esposa beijando os guris agarrados, sabe aquele constrangimento de alegria. Mas imagine comigo, que talvez no outro canto da sala, está a esposa e os filhos de Tiago, Deus livra, mas às vezes, Deus não livra. Deus livra, irmãos, Deus livra, eu creio, mas às vezes, Deus não livra. Deus tem um caminho para cada um de nós. A igreja orou por Tiago incessantemente, e a igreja orou por Pedro incessantemente. Tiago, Deus não livrou, Pedro, Deus livrou. Por quê? Porque Ele tem caminhos diferentes para cada um de nós. A igreja fez o que Jesus disse, põe os olhos em mim, ora, busca, intercede, clama, mas eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deixa eu falar isso aqui para você, fé. Talvez a palavra que eu estou dando hoje é uma palavra para você, para dizer, nós precisamos ter uma fé madura. Nós precisamos ter uma fé madura. Deus vai fazer, Deus vai livrar, Deus vai libertar, Deus pode, mas dizer que Deus vai, aí a gente dizer que nós somos Deus. Então fé não é só crer que a gente pode receber um milagre. Fé é continuar crendo, mesmo quando o milagre não vier. Isso é fé. Eu creio, tu podes fazer, mas se tu não fizeres, eu continuarei crendo em ti. Isso é fé de discípulo. Põe os olhos em mim, eu creio, Senhor, eu bato na porta, livra. E se o Senhor não livrar, louvado seja Deus, Ele tinha outro caminho, Ele tinha outra história. É por isso que nós temos que seguir ao Senhor por quem Ele é. É isso que Jesus está dizendo para Pedro. Pedro, você acabou de dizer que me ama, você disse que eu sou o Senhor, você disse que ia fazer a vontade, você disse para mim há um tempo atrás que daria a sua vida por mim, não foi isso que tu disse? Por ti darei a minha vida, Senhor. Então me segue por quem eu sou, não porque o que vai acontecer com você, se é bom ou se é ruim. Creia que o meu caminho para você é o caminho melhor, e me siga por me amar,
por me amar. Caminho duro, eu amo a Deus. Caminho bom, eu amo a Deus. Dias bons, eu amo a Deus. Dias difíceis, eu continuo amando o mestre da minha vida. A minha missão, o meu caminho para você, Pedro, tu vai ser o pastor da igreja. Você vai apacentar as minhas ovelhas. Você vai pregar no dia de Pentecostes. Você vai pregar e 3.500 pessoas vão se converter. Você vai ser a voz profética em Jerusalém. Só que tu vai pagar com a tua vida por isso. Você é o pastor, Pedro, mas João é a testemunha. O caminho de vocês é diferente. João eu vou manter vivo. O último que vai morrer é João, porque ele vai presenciar toda a expansão da igreja primitiva, e no momento em que a perseguição sobre a minha igreja fica mais ferrenha, fica mais difícil, e começar a queimar cristão, e começar a perseguir com força, o Estado se levantar sobre a igreja, esse camarada aqui vai ser exilado, ele vai ser levado para uma ilha, e quando todo mundo estiver desesperado, achando, agora a igreja acabou, agora Roma vai conseguir acabar com a igreja, eu vou abrir o céu para João, e João vai ter uma visão de esperança, e ele vai escrever uma carta de esperança, chamada Apocalipse, e essa carta de esperança vai atravessar gerações, e em outubro de 2022, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Igreja Batista Memorial, crentes que estão sofrendo vão se lembrar que um dia eu vou voltar e vou buscar a minha igreja. Ele é testemunha, você é o pastor. Caminhos diferentes, isso é fé madura. A fé madura é uma fé que sabe que Deus tem poder para livrar. Quantos creem, digam amém? Amém. Mas que sabe também que Deus é soberano para não livrar. Isso é fé madura, irmãos. Eu creio, meu Deus é poderoso para livrar, mas eu sei que Ele é soberano para não livrar. Poder e soberania, a gente tem que se lembrar disso. Jesus nos ensinou isso no Getsemane, quando Ele ora, Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, eu não quero passar por esse caminho, é muita dor, é muito sofrimento, estar abandonado do Senhor, sentir o peso do pecado sobre mim, eu não quero passar por isso, Jesus é o Filho de Deus, não é o meu desejo, o Senhor tem poder, é por isso que Ele ora para Deus, Ele conhece o Pai, tu tens poder para isso, vírgula, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade, soberania. Me livra, mas faz a tua vontade, faz o teu caminho. Foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego nos ensinaram em Daniel capítulo número 3. Os três não se prostram diante da estátua de Baal. Lembra dessa história? Toca as trombetas, os meninos ficam em pé, chama os meninos, vocês não ouviram a trombeta? Estão surdos? Não, ouvimos a trombeta, que nós não vamos dobrar o joelho mesmo, a gente é crente, a gente é esquisito. E aí fala, então vocês vão para a fornalha, tudo bem? E eu vou aquecer, e aí Nabucodonosor dá um piti, né? Aquece a fornalha 7 vezes mais, não é? E aí aquece a fornalha 7 vezes mais, os meninos estão sendo levados, e o que eles dizem para Nabucodonosor? O rei, o negócio é o seguinte, você fica sabendo que o nosso Deus tem poder para nos livrar da fornalha, Ele tem poder para nos livrar da fornalha, mas se não, fica sabendo que nós não serviremos e não adoraremos a outros deuses. Deus tem poder para me livrar da fornalha, mas se Ele não me livrar, isso não muda quem eu sirvo e a quem eu adoro. É isso que eles estão dizendo. E, irmãos, aleluia, Deus livrou aqueles meninos da fornalha. Deus é poderoso, amém, queridos? Aleluia, irmãos, Deus livra. Mas muitos outros homens de Deus foram para a fornalha e nunca mais saíram de lá. Aleluia, Deus é soberano. John Knox, John Bunyan, quantos dos reformadores, John Huss, o homem que diziam ter versículos no seu sangue, o rei da Inglaterra dizia, eu não temo exército nenhum do mundo, mas eu temo como John Huss, abre a sua boca para falar. John Rogers, John Rupert, Roland Taylor, John Philip, Nicholas Ridley, Robert Farrar, tantos outros que foram levados para a fornalha e que de lá nunca mais saíram, e o relato da maioria desses homens é que eles morreram dizendo, Pai, entregue em tuas mãos o meu espírito, ou cantando uma canção de adoração ao Senhor, ou dizendo, Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Foram para a fornalha e de lá nunca mais saíram. É a história que Estevão nos ensina em Atos capítulo número 6 e 7, quando Estevão é levado para ser apedrejado, porque está testemunhando do nome do Senhor, e depois que ele faz a sua defesa, todo mundo fica doido com ele, colocam as capas aos pés de Saulo, e tome pedra em Estevão, e aí você diz, onde estava Jesus, quando Estevão foi apedrejado? Onde estava Jesus? E a Bíblia diz que Jesus estava ali. Ele olha para o céu e diz, eu vejo os céus abertos, e o Filho de Deus levantado à destra do Pai. Você sabe que todas as vezes que a gente vê o céu,
depois que Jesus volta, a imagem é de um Cristo assentado no trono. Quando Estevão está sendo apedrejado, é como se ele tivesse levantado do trono, sabe assim? Aonde estava Jesus? Quando Estevão estava sofrendo, Jesus estava ali do seu lado. Ali. Porque Deus livra, mas muitas vezes Deus não livra. Muitas vezes Deus não livra. Jesus não nos prometeu livramento em todas as situações. Jesus nos prometeu companhia em todas as situações. Eis que eu estou convosco todos os dias. Quantos dias, irmãos? Hoje. Talvez você chegou aqui quebrado, despedaçado, e Jesus está te dizendo: eu estou com você. Você chegou no dia mais duro, mais difícil na temporada, na estação mais dura da tua história, e Ele está dizendo: eu estou com você, todos os dias, até a consumação do século. Eu estou com você. Muitas vezes nós passaremos por intervenções miraculosas de Deus, outras vezes não veremos a sua mão sobre nós, mas em todas elas, a lembrança de Cristo para nós é: segue-me, 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 segue-me. E eu preciso, já estou encerrando. Diz, pastor, é fácil para você falar. Irmãos, todos nós somos pó, tá? Nenhum de nós tem vida perfeita. Eu me lembro em abril de 2018, quando saiu o diagnóstico daquele que hoje é o nosso filho do meio, do Theo. Quando veio o diagnóstico do Theo, a gente recebeu aquele laudo dizendo: seu filho é autista. Autista. Meu filho não falava, interagia. Se deixasse ele na sala, ele ficava olhando para o nada 2 horas. E aí, quando aquela notícia chegou para nós, de repente o nosso chão sumiu. Cadê o chão? Sumiu. Cadê a promessa de Deus? Sumiu também. As perguntas que vêm no nosso coração é: e agora? O que vai ser do meu filho? Porque você faz planos, vai casar, vai formar, vai ser isso, quem sabe Deus não vai usar ele no ministério. O que vai ser do meu filho? Será que algum dia ele vai conseguir sair de casa? Será que ele vai conseguir estudar? Será que ele vai ler? Será que ele vai aprender? É isso que essas são as perguntas que tomam conta do nosso coração. Essas são as boazinhas, porque as duras eu fiz para Deus também. Eu perguntei: Deus, por que comigo? Por que com a minha família? Por que com o meu filho? Eu não tenho te servido? Eu não te dei a minha vida lá na minha adolescência, dizendo: vou fazer a tua vontade todos os dias da minha vida, e é isso que eu recebo em retribuição, a te seguir? O que eu fiz de errado? Eu sinceramente pensei em desistir. Eu pensei em parar. Falei: será que o que eu faço é certo da minha vida? Eu briguei com Deus, eu fiquei com raiva de Deus, eu fiquei chateado com Deus. E aí você pode estar meio assustado comigo, mas eu já passei dessa fase de me importar daquilo que as pessoas pensam de mim. Eu estou aqui para dizer que muitas vezes eu cheguei aqui juntando os meus pedaços. Eu juntei os meus cacos e vim para cá pela graça do meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer, apesar do caminho difícil em que Deus jogou a mim e a minha família, e toda segunda-feira às 5h40 da manhã a gente se lembra dessa jornada, eu continuo seguindo o meu mestre. Eu continuo seguindo Jesus. Mas você sabe por que isso aconteceu na sua família? É claro que não. E você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Não sei. Qual é o plano dele para isso? Não sei. O que eu sei é que ele tem um plano, e que mesmo que eu não entenda, eu descanso nele. Então não se sinta só no dia que você chega aqui quebrado. Não se sinta só no dia que você chega aqui indignado, chateado, magoado. No dia que você chega aqui dizendo: por que eu? Por que aconteceu comigo? Deus não me mandou aqui hoje para te dar uma explicação. Deus me mandou aqui hoje para reiterar a sua convocação. Segue-me. Segue-me. Pastor, vocês oraram para Deus curar o Theo? Claro que oramos. Claro que oramos. Só que Deus falou no coração da minha esposa que Ele não iria curá-lo. Eu creio que Deus cura. Deixa eu encerrar contando essa parte da história. Tem muita história que a gente poderia contar. Quando saiu o primeiro relatório, depois de uns 6, 7 meses de terapia do meu filho, ela fez o relatório, ele teve um bom avanço já nos primeiros meses de tratamento, e ela é crente, né? Boa parte da equipe do meu filho é crente, boa parte das 12 terapeutas que trabalham com ele são crentes.
E aí ela falou, olha, entregou o relatório, melhorou nisso, naquilo, um monte de ponto vermelho que tinha que melhorar, mas uma outra melhora, fechou, entregou o relatório. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente fechou o relatório do Theo, a gente tinha certeza que o Theo era DI, que ele tinha deficiência intelectual, de que além de autista ele tinha algum problema de intelectual, que ele não ia conseguir estudar, não ia conseguir aprender, a gente tinha certeza disso. Mas a gente viu que vocês estavam tão baqueados, tão na lona, tão no luto, que a gente decidiu como equipe não falar para vocês. A gente falou, vamos guardar isso mais para frente. Mas hoje, olhando o relatório dele, eu não sei o que aconteceu. Na verdade, eu sei o que aconteceu. Mas eu posso dizer para vocês, o Theo não tem um sinal de deficiência intelectual. O intelecto dele está preservado. Deixa eu falar para você o que Deus falou no meu coração naquele dia. Sabe o que Deus falou para mim, irmãos? Deus falou assim, se eu quisesse que fosse diferente, Christian, eu poderia fazer. Mas eu sou Deus. Se eu quisesse curá-lo, eu poderia. Mas não é esse o caminho que eu tenho para ele. Quanto a mim, quanto a você, Pedro, quanto a você, Christian, quanto a você, João, Maria, mesmo que você não entenda, segue-me. No dia bom, no dia ruim, segue-me. Na fartura ou na escassez, me segue. Desfrutando ou sofrendo, segue-me. Doente ou esbanjando saúde, segue-me. Na fartura ou na escassez, segue-me. Nos dias bons ou nos dias ruins, segue-me. Descansa o seu coração em mim, como Paulo disse nos piores dias da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo número 2, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Fique em pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus livre, irmãos. Mas às vezes Deus não livra. Mas Ele continua sendo Deus. Todos os seus planos são perfeitos e bons. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pode vir aqui, vamos cantar a última canção que foi ministrada. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. Deus, dá-nos uma fé madura. Eu sou pó como meus irmãos. E eu queria que o Senhor me livrasse sempre. Eu queria que todos os enfermos pelos quais eu oro, o Senhor curasse. Porque eu sei que o Senhor tem poder para isso. Mas eu sei que o poder de Deus não suplanta a soberania do Deus a quem eu sirvo. Nós vamos continuar crendo, nós somos uma comunidade de fé, nós vamos orar por todos os enfermos, nós vamos pedir cura, nós vamos pedir intervenção, nós vamos orar pelos opressos, nós vamos orar por aqueles que estão passando luta, nós vamos orar por aqueles que têm uma deficiência, nós vamos orar pelas nossas crianças especiais, nós vamos clamar, Deus livra, nós vamos clamar para que cadeias se quebrem, para que portas se abram, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos bater na porta da graça, nós somos uma geração de fé, Tu és o Deus que faz, o Cristo que é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, que curou leprosos ontem e cura hoje, que sarou pessoas ontem e sara hoje, que levantou defuntos ontem e levanta hoje, Tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nós somos essa comunidade de fé, mas Deus, se Tu não fizeres, nos dá uma fé madura o suficiente para aceitar que os Teus planos não são os nossos planos, que o Teu caminho não é o nosso caminho, e que o Senhor é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, mas que todos eles, mesmo que não sejam os nossos, todos eles são pensamentos de paz, e para nos dar o fim que nós esperamos. Deus, cura nossos corações hoje. Se alguém chegou aqui revoltado, chateado com Deus, eu te peço que o milagre da soberania sare nossos corações. Milagre de saber que Deus não dorme, não cochila, Ele é soberano, Ele faz tudo a seu tempo e ao seu modo. Erga suas mãos aos céus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na virgem, e o produto da videira ainda, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia ainda, Senhor, abre os seus braços para Ele, entrega o teu caminho a Ele nessa noite ainda. Canta, André, canta ao Senhor, canta minha alma, canta minha alma, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pela última vez, a voz da igreja, ainda todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aplauda o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Glorifica o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aplauda o Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. A Ti, Senhor, Te glorificaremos todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Quando entendermos e estivermos alegres, Te glorificaremos. Quando nos faltarem explicações e estivermos na lona entristecidos, Te glorificaremos. Situações mudam e passam, mas ao Deus a quem servimos é soberano, está sentado no trono, governa a história, e Ele conhece o caminho de todos os seus servos. A Ele, pois, a glória entre a igreja, entre os seres celestes, desde agora e para sempre. Amém e amém. Dê um glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.